Boa noite. Mais uma vez, nesta quarta-feira, segunda quarta-feira, de outubro, onde nós estamos aqui reunidos. Hoje é dia 10, mas estou me referindo ao culto de oração da quarta, que aconteceu no dia 8. Então essa gravação se refere ao dia 8, onde também temos o seminário online. E a matéria do nosso seminário hoje é a pessoa de Jesus Cristo e a sua encarnação. Todos nós sabemos, aqueles que leem a Bíblia e têm conhecimento disto, que no Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 1, 2 até o 3, fala de Jesus que já existia antes de tudo e que Ele é Deus, é o Verbo de Deus, que se fez presente entre os seres humanos pelo seu nascimento milagroso, pelo Espírito Santo que realizou o seu nascimento no ventre de Maria. Portanto, Jesus, ele veio como Filho de Deus, mas João afirma que ele é o Verbo, que tudo o que foi feito, por ele foi feito, e sem ele nada do que existe, existiria. Então Jesus Cristo é Deus, que se fez homem, se fez ser humano, nasceu como uma criança, cresceu, divulgou a sua missão e no fim morreu por nós e ao terceiro dia ressuscitou e tem a promessa da sua volta para resgatar o seu povo, a igreja. Tem suas promessas também para a nação de Israel. E hoje nós vamos falar da encarnação de Jesus. E podemos dizer encarnar é se tornar humano, se tornar carne, ou ter um corpo carnal, um corpo concebido pela reprodução, que é gerado no ventre de uma mulher, e ali nasce um ser humano de carne, osso e todos os seus membros necessários para a vida. Jesus Cristo nasceu perfeito, ele se encarnou. Nós não acreditamos e nem existe reencarnação. A encarnação é um ensino distorcido que veio do gnosticismo, e de outras fontes errôneas de heresias. Portanto, não cremos em reencarnação, nós cremos em encarnação. Nós também encarnamos num corpo, porque o espírito veio de Deus, nossa alma veio de Deus. Mas o corpo foi gerado aqui na terra, no ventre de uma mulher, como diz o Senhor. Tu és pó e ao pó voltará. Então nós podemos dizer que o corpo ele morre e volta para a terra, mas o espírito volte a Deus que o deu. Volte ao parecer de Deus, na verdade. Aqueles que creem receberão a vida eterna, sendo justificados dos seus pecados pela fé em Jesus. Os que não creem aguardarão o juízo final e, consequentemente, estarão sendo tributado a eles a condenação por causa de rejeitar a obra de Jesus, a salvação, a vida eterna com Deus. E só Jesus pode salvar, fora dele não há Salvador. Então, se alguém não crê, morre na incredulidade, ele consuma então, como diz lá em Romanos capítulo 6, 23, consuma o pecado, e o salário do pecado é a morte, morte eterna. O homem nasce separado de Deus, mas ele pode ter vida através do Filho de Deus, Jesus Cristo, pela fé nele. Vamos aos fatos. A Bíblia diz que a encarnação é um ato pelo qual o Filho de Deus se revestiu voluntariamente de um corpo humano. O Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós.
como diz lá em João, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Segundo os teólogos, essas palavras encarnação, ela não consta na Bíblia. Ela veio do latim e significa coro, carnis, carne, que também é a raiz das palavras, e tem adjetivos como carniceiro, carnívoro e encarnado. Então ela veio do latim na questão chamada encarnado. A realização da encarnação. A encarnação é um ato essencialmente divino, uma concepção milagrosa de Jesus que foi realizada pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Depois eu vou passar as páginas, as fotos das páginas, para que vocês possam conferir. Esse evento milagroso, ele, como diz, esse evento milagroso, essa consumação milagrosa de Jesus pelo Espírito Santo no seio de Maria, e essa encarnação, ela tem as duas naturezas, divina e humana. Se encontra unida em Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro. Sim, aquele que ouviu, viu o Pai. Jesus Cristo diz: quem vê a mim, vê o Pai. Quem crê em mim, crê no Pai. O fato histórico da encarnação. Vindo à Terra, Jesus Cristo entrou na história da humanidade. Ele nasceu em Belém, segundo o anúncio feito pelo profeta Miqueias. Já no Antigo Testamento ouvia então essa profecia. Sua genealogia atesta que pertence ao povo de Israel. Então, segundo a carne, Jesus também foi um judeu, foi um israelita, mas sendo ele nascido como israelita, humanamente falando, na verdade ele é Deus. A sua essência é Deus que se fez carne e habitou entre nós. O objetivo da sua encarnação, Jesus se encarnou para completar e acabar a revelação de Deus ao homem. Somente o Filho podia realmente revelar o Pai. Mesmo a revelação contida na Epístola e no Apocalipse, provém do Filho, ela foi comunicada pelo Espírito, que não fala de si mesmo, mas que transmitiu o que ouviu de Cristo, falou pelo Filho. Como eu disse, vocês terão esses versículos atestando tudo isso nas páginas em que irei fotografar e colocar nesse vídeo. Para compartilhar a condição dos homens, exceto o pecado, a fim de compadecer de nossas fraquezas. Jesus veio compartilhar a sua humanidade entre os homens como homem, porém sem pecado, porque ele veio morrer pelos pecadores, para justificar os pecadores e aqueles que creem, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé não se consegue salvação, vida eterna, porque é preciso que a pessoa creia em Cristo, na sua obra. Ele veio para que o homem sem pecado, ele é um homem sem pecado que se ofereceu no lugar dos pecadores, que não podem expiar por si mesmo as suas culpas. Eu não posso me salvar, nem tirar os meus pecados, nem a culpa do pecado que começou lá em Adão, que originou o pecado original que veio trazendo na humanidade até o último homem que há de nascer, já nasce no pecado, são as consequências lá do pecado original. Só Jesus pode curar isso, só Jesus pode tirar o meu pecado, me justificar. Fora dele não tem como eu me expiar, eu posso até me tornar melhor, fazer caridade, fazer boas obras, mas essas boas obras não poderão me salvar, porque as boas obras que me salvam são as obras de Jesus. Obras perfeitas ao Pai sem pecado. Então Deus recebe as obras de Jesus e recebe as nossas obras quando nós cremos em Jesus. E quando eu sou salvo, aí sim eu vou fazer boas obras, porque o Espírito Santo vai me conduzir às boas obras, porque ele me preparou após a salvação para as boas obras. E estas obras sim terão um galardão, prêmios, serão recebidas por Deus, mas a partir do momento que eu criei e entreguei a minha vida por Jesus.
Se eu quiser fazer boas obras, fazer muitas caridades, eu posso. Isso vai ser útil na sociedade, vai ser útil ao ser humano, vai ser útil a muitas pessoas por aí. Mas não chegarão perante Deus, porque só Jesus leva as nossas obras perante Deus. E para isso precisamos crer e estar nele, salvo por ele. Portanto, as minhas boas obras podem fazer bem à sociedade, mas não podem ir para a vida eterna e nem podem me salvar. É necessário o aval de Cristo, a fé nele, em tudo que ele fez por nós, crer na sua morte, na sua ressurreição, no seu sacrifício, crer que ele é o Senhor, o único Salvador. E aí então nossas obras são recebidas por Deus. Ele existia antes de Abraão, ele é antes de todas as coisas. Ele trabalhou na criação do universo, porque sem ele, nada que existe, existiria. Uma vez que é Deus, Jesus Cristo é eterno, sem começo nem fim, como Deus, porque ele é Deus. Então temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus. Eles operam de forma distinta, mas nunca separados. O Pai quer, o Filho fala e o Espírito realiza toda a vontade do Pai e da Palavra. Eu vou passar as fotos dessa lição, aqueles que querem ler um pouco mais detalhado, e vou enviar junto com este vídeo. Então, nessa quarta, dia 8, onde estou passando essa referência do culto de oração, do culto online e também do seminário teológico online. Quero orar aqui por todos os irmãos de toda a denominação onde está aqui, Jardim São Luís, Casablanca, e pedir por todos, que Deus proteja e guarde a todos, em nome de Jesus. Eu peço por todos eles. Não vou citar nomes, mas desde o menorzinho ao maior, desde o mais novo ao mais antigo, pessoa com mais idade dessa denominação, estamos orando por ele em nome de Jesus, orando também pelos visitantes, orando pela vizinhança e orando por todos nós aqui. Muito obrigado, boa noite, Deus abençoe a todos e até o próximo estudo e até a próxima aula online. Amém?